Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos. O novo Presidente da Câmara de Lisboa afirmou esta segunda-feira, na tomada de posse, que o município deve fazer mais e fazer melhor pela cidade ao nível do emprego, do espaço público e da habitação social. Fernando Medina afirma ainda que o município assume a partir de agora um novo ânimo e uma nova energia para levar por diante os compromissos assumidos para com os lisboetas nas eleições autárquicas de 2013. Esta mudança na liderança da autarquia da capital surge na sequência do pedido de renúncia ao mandato por António Costa na semana passada para se dedicar em exclusivo à sua função de secretário-geral do PS. O Tribunal Constitucional vai decidir esta terça-feira os 5 recursos relativos às eleições regionais de 29 de março na Madeira. Os recursos deram entrada na passada quarta-feira, um dia depois da realização de uma tribulada Assembleia Geral. A 29 de março, os resultados provisórios garantiram ao PSD a sua 11ª maioria absoluta, com 24 deputados. E hoje é terça-feira e, como tal, Albino Almeida já se encontra connosco para nos ajudar a perceber se Portugal poderia adotar a maior reforma na educação de sempre, como está a pensar fazer na Finlândia, abandonar o ensino tradicional por disciplinas que normalmente vão ser substituídas só por tópicos. E esta questão que se impõe, é possível aqui em Portugal? Sei que já há uma escola a praticar este modelo finlandês. É exatamente, ou seja, boa tarde, eu queria dar-lhe nota de que, de facto, aqui no norte onde estamos, há uma escola, a Escola da Ponte, na Vila das Aves, que é a Escola Básica Integrada Aves Santo Tomé de Negrelos, mais especificamente é o nome porque ela gira, digamos assim, no Ministério da Educação. Tradicionalmente ela é conhecida em vários países do mundo como Escola da Ponte. Essa escola tem, de facto, um projeto educativo que se caracteriza justamente por uma aproximação muito grande a este modelo, com uma diferença, é que neste caso a Finlândia vai implementar, e aqui já há uma experiência de 30 anos, que o Ministério da Educação tem mantido, digamos, ao longo dos anos eu não sei se pela má consciência que teria de acabar com um projeto em que as crianças, tal como é dito pelas notícias que nos chegaram, em que as crianças aprendem tal como todos nós aprendemos, de forma vertical, isto é, para quem está lá em casa, sabem que no primeiro ano de escolaridade nós damos o início à leitura e à aritmética, à matemática, e nos anos seguintes vamos aumentando um bocadinho esse conhecimento até ao 4º ano. Com este infeliz Ministro da Educação temos agora um exame, que é uma coisa que é tudo ao contrário do que este Ministro fez. Este Ministro andou 40 anos para trás, colocando-nos só ao lado de Malta com exames no 4º ano. E, portanto, desse ponto de vista, nenhuma criança aprende hoje um bocadinho e amanhã ou depois vai estar a aprender o resto. Todos nós aprendemos de forma vertical. E esta chamada de atenção que vem da Finlândia vai justamente no sentido de algo que já aqui temos falado neste jornal, que é como é que as crianças aprendem. E eu tenho para mim que, de motivação, como dizia um grande guru da motivação, já se escreveram centenas de livros, no entanto, continuamos sem saber verdadeiramente quando é que há motivação. Para mim tenho que a motivação para aprender, não é, só pode acontecer por necessidade ou por curiosidade. Ora, justamente a Finlândia diz-nos que é para os meninos estarem na escola realizando-se em felicidade, isto é, conhecendo o que têm a conhecer através de tópicos. É assim que é feito na Ponte. Por isso a Ponte não tem turmas, não tem, são vários os professores que estão ao mesmo tempo a lidar com as crianças, e as crianças elaboram um plano dentro daquilo que têm que conhecer, não é? Que é o programa, elaboram um plano por tópicos em que podem, por exemplo, no primeiro ano, conhecer tanto como um menino na outra escola que tem 4 anos de escolaridade. Sendo certo que as crianças na Ponte sabem que têm que prestar contas, ou seja, quando acabam um tópico, elas vão pedir ao professor que as avalie, por escrito, oralmente, ou oralmente e por escrito, portanto, tem uma cultura de prestação de contas e não uma cultura de exames, que é uma matéria que eu, de facto, não vi muito bem tratada nas notícias que nos chegaram. Tenho alguma curiosidade em perceber como é que será feita, porque nós temos aqui uma avaliação para segregar e para selecionar,
como é claro e notório, na cabeça deste ministro, porque senão ele não criava essa verdadeira idiotice que é o ensino vocacional, da forma que ele o criou, porque o ensino vocacional não é nada do que o ministro nos anda a vender. Aliás, há uma semana atrás, enganou seguramente o primeiro-ministro quando ele dizia que o ensino vocacional dá para prosseguir estudos na universidade. Ou das duas uma, ou o ministro Nucrato não disse a verdade toda ao primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro de facto é pouco sensível às questões da educação e é facilmente enganável. Foi o que aconteceu há 8 dias, quando ele dizia que o ensino vocacional dá para prosseguir estudos na universidade. Não dá. Não dá porque justamente as disciplinas nucleares do currículo que depois permitem continuar estudos são aliviadas, para não dizer reduzidas, aos meninos, e eles vão entrar a partir dos 12 anos, segundo esta teoria, que eu espero não vá para a frente, estariam em escolas, portanto, são aqueles meninos que têm muita dificuldade a aprender e que estariam em escolas onde podem aprender menos currículo e trabalhar, enfim, nas mais variadas profissões. Lembro-me quando o ministro anunciou isto, dizia que eram para talhantes, até podiam ir para talhantes, portanto, cortar carne no talho. Percebe-se claramente o tipo de português e matemática que é preciso para cortar carne no talho, sem nenhum desprezo por as chamadas profissões de colarinho azul, como chama um senhor japonês que está agora muito na moda, em que diz que estas profissões, de facto, no futuro continuarão a ser necessárias. Mas a questão é se tem que ser necessariamente para os meninos que não se deram bem com a escola. E essa é a questão que a Finlândia já superou. A Finlândia, e bem, acha que todos os meninos são capazes de aprender. Mudou foi o sistema de os ensinar. É disso que estamos a falar, ou seja, procurando a verticalização do saber, que é o que acontece com qualquer um de nós. Quando quer saber uma coisa, vai até o mais profundo, que pode ir até se sentir saciado nessa sede de conhecimento. Acontece que na escola há um limite, que é o limite do programa, mas as crianças, por exemplo, na escola da Ponta aprendiam alemão, e o alemão não faz parte do currículo nacional em lado nenhum, mas há crianças a aprender alemão por esta via. Portanto, mas temos também, já agora, a propósito, não só uma escola que procura responder à forma como os alunos aprendem, mas temos aqui em Matosinhos a Escola Alternância, que justamente, ao contrário do que o ministro está a tentar passar do ensino vocacional, é uma escola que não desiste dos jovens, que lhes permite outras atividades, nomeadamente lúdicas e desportivas, para, juntamente com o currículo, poderem se ingrar. Eu tenho alguma curiosidade de perceber como é que a Finlândia vai dar pública nota do que estará a fazer em matéria destas coisas concretas, que é, ok, já percebemos que aprender por tópicos é aproximar a forma de ensinar à forma como nós aprendemos. Aliás, a maior parte dos nossos jovens hoje dão a todos nós umas calcinhas a mexer em coisas digitais, parece que nasceram já a saber mexer naquilo. Os adultos, como eu, têm imensa dificuldade, portanto, aqui eles aprendem de outra maneira, é preciso perceber como é que aprendem para se poder ensinar de maneira a caminhar por aí. E, em segundo lugar, dizer que eles têm mais dificuldade na escola tradicional das turmas, dos horários, dos professores e das disciplinas. Tinham já no nosso sistema educativo a escola alternância e outras mais pelo país fora, felizmente, a mudar a forma de ensinar. Agora, claro que estavam, quando querem organizar as escolas, tem o Ministério a impor-lhes as turmas e a impor uma data de coisas de que elas procuram libertar-se através dos chamados contratos de autonomia. Não é? De qualquer forma, ainda é um sistema muito centralizado, o português, e aquilo que eu percebo é que o Ministério da Educação na Finlândia indica os objetivos e deixa às escolas a capacidade de os concretizar. E, portanto, este ensino por tópicos, em que há interdisciplinaridade, quer dizer o quê? Quer dizer que nós, quando estamos a falar de ambiente, podemos necessitar de ter uma aula direta, como se diz na ponta, ou seja, ter um professor a falar aos meninos, do que a ecologia tem a ver com conhecer as ciências da natureza e fazer a experiência de pôr o feijão na terra, pô-lo a germinar, aquelas experiências que nós fazíamos. Até esta interdisciplinaridade tem que ter vários professores logo a partir do primeiro ciclo e não um só, como nós ainda temos, e turmas de 30 alunos, de certeza que com 4 ou 5 professores são mais facilmente geríveis do que turmas de 30 com um só professor, em que o nível dos alunos é completamente diferente. E às vezes até, maldição das maldições, as turmas têm primeiro, segundo e terceiro ano na mesma sala. Para quem está a ouvir, que grandes diferenças é que há de um ensino para o outro? Por disciplinas tradicionais e outro por tópicos. O que é isso por tópicos? Por tópicos significa que os alunos têm que conhecer os tópicos que lhes são dados. Por exemplo, se falarem de ecologia, que era o que eu estava a dizer, eles vão ter que ter conhecimentos vão ter que tocar em conhecimentos de ciências da natureza, de física, de química, veja bem, logo ali aos 7, porque na Finlândia só começam aos 7 anos, 7, 8 anos, ou seja, vão ter uma noção de que o saber é muito complexo, vão poder, a propósito de um tema, expandi-lo para onde quiserem, e a minha questão, por isso é que eu tenho alguma curiosidade em perceber, é se vamos fazer como na ponte, em que cada aluno é aprendiz do seu saber,
é ele que vai explorar e tem que atingir os limites mínimos que é o programa, mas daí para cima pode aprender o que quiser, não é? Ou se, na Finlândia, como é que vão fazer? Como é que vão compaginar isto? Do meu ponto de vista, temos muito a ganhar com a divulgação do que se faz na Escola da Ponta e noutras escolas que há muito tempo perceberam que os saberes não são mais compartimentados em disciplinas. Porquê? E repare, para quem está lá em casa sabe isto, um aluno que reprova um ano, 4º ano, 6º ano, 9º ano, fica a repetir disciplinas a que já passou. Veja a tragédia que isto é. Que é um aluno já ter transitado nas disciplinas e por causa de português ou matemática, que ao contrário do que dizem faz reprovar os alunos, aqui em Portugal diz que é facilitismo, passam todos. Isto é mentira, isto é um mito urbano. Toda a gente que anda nas escolas sabem que os alunos, se não tiverem aproveitamento da português e a matemática, reprovam. E, portanto, quer no 4º ano, quer no 6º, quer no 9º. Portanto, dizer que é tudo facilidades é mentira e daqui desafio qualquer um a contradizer o que eu estou aqui a dizer. Isto é mentira e é mentira há muitos anos, mesmo quando não havia exames. E, portanto, para lhe dizer que o aprender por tópicos é precisamente isto, é que quando nós falamos, veja bem, como é que é possível aprender gramática sem ler um texto, seja de que autor for? E esse texto há de nos falar de alguma coisa da vida. Pode-nos falar da meteorologia, pode-nos falar das estações do ano, pode-nos falar das descobertas, da forma como foi descoberto o telefone, por exemplo. Porquê? Para aprender uma língua e o funcionamento da língua eu vou ter que partir de um texto. E esse texto vai-me dar hipótese de eu tratar outras áreas de saber. Ora, quando eu estou a dar o tópico do funcionamento da língua, eu posso expandir isto, desde logo, olhar para o texto, tratar o tema do texto, que pode ser, como eu disse, história, ciências, um conto, outra coisa qualquer, e a partir daí ir à procura de saber como era a história no tempo em que aquele conto foi feito, como é que as pessoas vestiam, quais eram, de facto, as grandes questões daquele tempo. É isso que se chama trabalhar por tópicos, ou seja, há um limite que será, eu não conheço o programa da Finlândia, em detalhe será o programa mínimo, mas, a partir dali, o conhecimento é construído pelo próprio aluno, que, à partida, garanta, desde logo, uma grande impossibilidade de abandono por falta de entusiasmo ou falta de, digamos, de adequação entre a forma como se aprende e a forma como nos querem ensinar. Antes de chegarmos aí, provavelmente teremos que passar por outras estruturas na educação. Teremos que passar por uma estrutura em que o Ministério da Educação não queira mandar nas escolas, o que vai ser difícil, mas, enfim, não é impossível. Primeiro ponto. Em segundo ponto, vamos ter que pegar e estimular muito as escolas a procurar caminhos para ensinar de acordo com os alunos que têm à frente. Ou seja, se nós reduzirmos o programa não a metas, porque isto é uma forma de fugir à discussão pública, põe-se umas metas e depois alteram-se os programas atrás. Portanto, fazendo com que os professores de português e matemática estejam a dizer que a alteração que Nuno Crato fez aos programas, que vão entrar em vigor para o ano sem os manuais adequados, segundo ele, só mudou as metas. A Sociedade de Professores de Português e de Matemática vem dizer-nos que o ensino andará, se for aplicadas, 40 anos para trás. Portanto, naturalmente, teremos todos que refletir sobre este caminho. Mas já temos escolas em Portugal a fazer bem. É deixá-las fazer e prestar contas. Inculcar nos alunos esta ideia que eu lhe disse que existe na ponta. O aluno só pode mudar de tema, de tópico, quando prestar provas em relação ao tópico anterior. Está a ver? E, portanto, inculcar nos alunos a prestação de contas, portanto, avaliarem, primeiro para si próprios, se conseguiram aprender, depois para os outros, dando indicações aos outros que conseguiram aprender, é uma mudança substancial que todas as escolas podem fazer sem ter o Ministério em cima a soprar-lhes na nuca, passa a expressão. Ainda queria dar um saltinho consigo até Coimbra, porque os serviços da ação social da Universidade de Coimbra prevêem que haja um desperdício de cerca de 8 toneladas de resíduos alimentares por mês nas cantinas e querem reduzir esse valor. Mas antes de falarmos sobre porque é que querem reduzir esse valor, acho que também é um bocadinho óbvio, a pergunta é como é que se deixa isto acontecer? Bem, nós somos uma sociedade muito interessante. Não é o caso aqui na RTV, mas noutras televisões, toda a gente lá em casa já reparou, que estão a ouvir uma notícia, estão a ver outra em rodapé e estão a ver ao lado aquelas notícias que vão ser tratadas. Isto é feito numa lógica de consumo de notícias como ao consumo das outras coisas, de todas as outras coisas. E, portanto, nós olhamos para a alimentação, nós sabemos. Nunca tivemos tantos jovens formados em nutricionismo, nunca prestamos tanta atenção às questões que têm a ver com as doenças derivadas da alimentação, a diabetes, a obesidade e outras. Nunca tivemos tanta informação como agora. O problema é que não estamos a fazer um uso da informação que temos.
É o tal problema que falávamos na primeira parte, ou seja, as pessoas têm que provar que sabem a disciplina teórica, mas na prática não acontece nada, que é uma coisa completamente diferente do dito ensino vocacional. São coisas diferentes. Ensino, de facto, tem que ser a aplicação prática. Ainda ontem ouvíamos dizer, a propósito, faltam 15 mil técnicos de engenharia informática em Portugal, nos próximos, até 2020 vão fazer, aqui, falta 15 mil técnicos, que ninguém está a formar, veja bem como é que isto é possível. Provavelmente os alunos saberão muita coisa de muitas coisas, mas não sabem aquilo que é essencial. Porquê? Porque justamente há uma falha no sistema que tem que ser centrado, que é o que a Finlândia está a fazer. E também na ligação entre o que se aprende e o que se aplica. É inacreditável, mas não extraordinário, que seja uma universidade, os serviços da ação social de uma universidade, preocupados com o que se passa lá dentro. Eu quero daqui louvar o SASUC de Coimbra, porque a universidade ensina tantas coisas, transmite tanto conhecimento, como é possível que ela própria, através dos alunos, não consiga gerir a imensa quantidade de conhecimento, e Coimbra tem os melhores hospitais em doenças que estão profundamente ligadas à dietética e à alimentação e que depois vão reparar os estragos a montante, o caso da cardiologia e de outras, e do fígado, mas em boa verdade, pelo visto, não consegue aplicar nela própria o conhecimento que está a passar aos seus estudantes. Portanto, uma palavra de conforto a este trabalho, que eu espero que seja bem sucedido e que percebamos e possamos divulgar sem problema, porque só estamos a falar de Coimbra, há muito mais universidades que possam divulgar para todos nós a forma como vão conseguir reduzir esta barbaridade de desperdício alimentar, porque seria, primeiro, o indicativo seguro de que a universidade, além de passar conhecimento, também ensina a aplicá-lo, que é decisivo para o futuro do país em todas as áreas, e em segundo lugar, nesta matéria em concreto, nos ajudasse a não ter desperdícios, porque todo o desperdício é pago por alguém, normalmente, e no caso das cantinas sociais, é paga diretamente pelos nossos impostos. Portanto, é 8 milhões de toneladas de alimentos, que eu não sei que valor representa, que são, pura e simplesmente, deitados ao lixo. É uma boa iniciativa, pelo menos. Com menos. certeza que é, e é de louvar e corajosa, porque num país como o nosso, levantar estas questões às vezes traz muitas incompreensões e muitos dissabores. E espero que nada disso aconteça com o SASUC de Coimbra e que possam partilhar com todos nós a forma como vão ligar o conhecimento à prática para que nós próprios também possamos caminhar no mesmo sentido, quer nas nossas instituições, quer nas nossas empresas, quer também nas nossas próprias casas, porque alguma consequência haverá de ter. Obrigadíssima pelos seus comentários aqui no nosso jornal e até daqui a uma semana. Obrigada. Até daqui a uma semana. Obrigado, Cristina. A Direção-Geral de Saúde disse esta segunda-feira que a entrega da vacina contra a tuberculose fica regularizada em junho. O fornecimento da vacina foi interrompido por problemas de produção no único laboratório que a fábrica tem para a Europa. Até lá, as crianças que nascerem nos hospitais e maternidades podem não ser de imediato vacinadas. No entanto, os pais serão mais tarde contactados quando o estoque for reposto. Apesar da interrupção, a Direção-Geral de Saúde insiste que a situação não constitui risco para a saúde pública. Já não é a primeira vez que acontece. No passado dia 23 de março foi pedido às administrações regionais de saúde para fazerem uma boa gestão das reservas existentes. Connosco já se encontra o comentador António Meira, comentador de Economia, e para nos falar hoje sobre os 4 anos que Portugal pediu ajuda internacional. Foi positivo, negativo? Provavelmente houve um bocadinho das duas. Qual é a sua opinião relativamente a isto? Eu acho que é sempre negativo. Pedir ajuda financeira internacional é sempre negativo, como é evidente. Entretanto, Portugal encontrava-se numa situação quase de incumprimento para com os seus credores e de incumprimento para com os seus funcionários. Consta-se que hoje os cofres são cheios, mas na altura estavam vazios. A Troika, portanto, foi pedida ajuda internacional ao FMI, ao Banco Central Europeu e à Troika. A Troika, no fundo, é uma comissão composta por 3 pessoas, ou são 3 pessoas que representam, digamos, essa comissão, em que chega a um dado país e analisa as necessidades desse país, as necessidades financeiras, e exige que esse dado país também tenha um percurso diferente na área
do déficit orçamental para tentar mais tarde corrigir a dívida pública. Mas na sua opinião, qual é que foi o ponto, quando o ponto é negativo, mas aquele que marcou mais neste pedido de ajuda? O que é que isso refletiu? O que marcou mais são as exigências da Troika, nomeadamente nas reformas que o país tem que fazer, de forma a que mais tarde, já estamos a assistir um pouco a essas correções, de forma a que mais tarde, ou quase de imediato, portanto, começou a surgir, ou começamos a verificar correção no déficit orçamental, embora não se verificou uma correção na dívida pública. Enquanto há déficit orçamental, pelo menos até ao limite que está estipulado no Tratado de Maastricht, que são 3%, é praticamente impossível reduzir a dívida pública. Portanto, aquilo que a Troika trouxe a Portugal foram exigências e, por consequência, essas exigências refletiram sobre todos nós, todos os cidadãos, naquilo que se chama impostos. Temos vindo a assistir a um aumento da carga de impostos consecutiva nos últimos 10 anos. Vou dar um exemplo, recordo-me que o IVA, não há muitos anos, estava a 17%, passou para 19%, passou para 21% e agora está a 23%. Quer dizer, o IVA subiu 30% e não resolveram coisa nenhuma no país. Portanto, de qualquer forma, se a ajuda não fosse solicitada, Portugal iria entrar em incumprimento e, portanto, a nossa situação poderia piorar ainda muito mais. Só uma questão, acha que poderíamos ter tido um Pedro Passos Coelho como o novo presidente, o primeiro-ministro, peço desculpa, da Grécia? Mais radical, pelo menos relativamente às promessas, mais de... Eu acho que a Grécia, eu para mim já não vejo um problema da Grécia sair do euro. Portanto, a Grécia tem uma dívida de tal ordem que de facto irá ter dificuldades com todas as negociações que faça, irá ter dificuldades em pagar essa totalidade da dívida, ou a totalidade da dívida, e o governo grego está a ter alguma dificuldade em conseguir aquilo que prometeu aos eleitores. Isso pode acontecer noutro país qualquer da zona euro. Mas também estou a ver que os eleitores já não vão, como se costuma dizer entre comas, em filmes. O governo grego está a ter alguma dificuldade. É possível e fala-se que o acordo ou os acordos que possam, ou as negociações que possam ter um fim que sirva quer à Grécia, quer à zona euro, mas penso que o primeiro-ministro grego pensou que iria ter menos dificuldades em Bruxelas em solucionar a questão que a Grécia tem, que no fundo é uma questão idêntica à portuguesa, só que é muito mais grave. Adiantaria a Portugal ser assim tão radical? Eu acho que não afetaria Portugal, porque a Grécia prometeu, mas também não quer sair do euro. Eu tenho a noção de que este governo grego percebe que sair do euro seria bastante complicado. E não pagando a dívida, mais complicado é, porque qualquer cidadão, quando contrai uma dívida e não a paga, acaba por ter problemas, seja num particular, seja no banco, seja numa empresa, seja onde quer que seja, essa pessoa tem problemas. Uma empresa, quando contrai uma dívida, na forma de uma conta calcionada, de uma livrança, sei lá, de um leasing, se não pagar, tem problemas. E, portanto, isto extrapola-se a uma situação muito mais complexa que é um país. O país, quando não tem financiamento, irá regredir décadas. Se a Grécia enverdasse... Aliás, o governo grego percebeu que o caminho teria que ser a negociação. Agora, a Grécia também pode sair do euro e pode negociar com os credores. Isso iria ter... se seguisse esse caminho, iria ter muito mais dificuldade. Portanto, os casos são diferentes, os países são diferentes, as culturas são diferentes, as populações são diferentes, a forma de governar também é diferente, um pouco diferente,
já se começa também a equacionar que não é assim um problema tão grave a Grécia sair do euro. Aliás, na minha opinião, até seria bom a Grécia sair do euro. Para terminar, porque o tempo passa a correr, já só temos pouquinhos minutos, eu queria que falasse, na sua opinião, se realmente houve algum ponto positivo neste pedido de ajuda. No caso português, sim, há um ponto positivo, que é o controle orçamental. Nós, de déficits de 6, 7, 8%, a previsão do Governo para 2015 é de 2,7%. Bruxelas não acredita, diz que o déficit irá chegar aos 3,3%. De qualquer forma, isto é um passo importante, com o sacrifício de todos os portugueses, isto é um passo importante para que a economia tenha um potencial de crescimento diferente, porque começa a ter financiamento, a economia começa a ter financiamento. Quando eu digo começa a ter financiamento, até são os próprios bancos que irão financiar mais as empresas, mais os particulares. Eu acho que foi um ponto positivo, claro que há muito sangue pelo caminho, mas é um ponto positivo chegar a um déficit de 3%, seja ele 2,7%, seja 3% ou seja 3,3%, porque só a partir daí é que conseguimos reduzir a dívida pública. Será ainda no final deste mandato, no próximo? Ou daqui eu creio que até ao final de 2015 é possível começar a reduzir a dívida pública, mas poderá ser na ordem dos 0,5%. De qualquer forma, é mais importante para o país reduzir a dívida em 0,5% do que aumentar a dívida em 0,5%, porque isso depois tem outras variáveis que envolvem toda esta questão da dívida, que são os ratings. Quanto melhor for o rating português, melhor serão as taxas de juro a que o Governo se pode financiar, melhor são as condições que os credores poderão propor ao país, e, para além disso tudo, há confiança interna e externa do país, em que isso é que é a parte mais importante, é que todas as partes tenham confiança, de forma a que não aconteça aquilo que aconteceu na Grécia, que eles tiveram que perdoar a parte da dívida, os credores tiveram que perdoar a parte da dívida. Portanto, há fatores positivos, alguns negativos. Eu creio que esses fatores negativos irão dissipar-se nos próximos anos se a forma de governar, mesmo com alguns erros, continua desta forma. Pelo menos fica aqui a esperança. A esperança é sempre a última a morrer. Quero agradecer os seus comentários aqui no nosso jornal e até daqui a uma semana. Até daqui a uma Obrigada. semana. Obrigado. Passamos agora para o Minuto da Água. A água da torneira é analisada em cerca de 50 parâmetros de qualidade distintos. Os parâmetros analisados e a frequência das análises são definidos por lei. Para que os utilizadores conheçam a qualidade da água da torneira, a lei estabelece que as entidades distribuidoras estão obrigadas a publicar trimestralmente os resultados das análises efetuadas e a disponibilizá-los no respectivo sítio da internet. Estes dados da qualidade são sintetizados para cada parâmetro em termos da percentagem do número de análises que cumpriu com o valor limite estabelecido por lei e a percentagem das análises realizadas relativamente às previstas no plano de controlo aprovado anualmente pela entidade reguladora. Por regra, as percentagens de cumprimento dos resultados obtidos e o número de análises realizadas andará na ordem dos 100%. Além deste controle da qualidade na torneira, as entidades gestoras também controlam a qualidade da água em todas as fases do seu percurso, desde a captação. Beba a água da rede pública com confiança. E agora, a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Na região norte podemos contar com períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da manhã, com ocorrência de períodos de chuva, mais frequente a partir da tarde. Nas regiões centro e sul podemos contar com céu muito nublado ou encoberto e haverá também períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada a partir do final da manhã. As temperaturas na cidade de
Porto vão oscilar entre os 13 e os 21, Lisboa com 13 também e uma máxima de 16, e Faro com a mínima de 14 e a atingir uma máxima de 16 graus. Obrigada pela sua preferência, tenha uma ótima terça-feira, nós regressamos mais tarde. Até lá!